Olá, graça, paz e muita saúde para você e para todo mundo ao seu redor. No intuito de transformar o mundo, Deus escolhe pessoas. Mas esses eleitos não são os queridinhos exclusivos de Deus, não. Pelo contrário, eles são escolhidos exatamente para abençoar o não escolhido. Deus prometeu que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da descendência de um homem chamado Abrão. Mas com o passar do tempo, mesmo depois do acordo ser formalizado entre a divindade e esse patriarca, Abrão decide dar o seu jeitinho, engravida a serva da sua esposa Sara, a Agar, tem um filho com ela e achou que estava ajudando. Mas Deus lembra que não precisava de nenhuma ajudinha de Abrão, não. Deus dá uma nova chance e um novo nome para Abrão, que agora vai ser Abraão, que significa pai de muitos. E toda vez que ele fosse chamado por alguém, todas as pessoas ao redor e ele próprio seriam lembrados de que só Deus poderia dar aquela identidade e conferir essa promessa a ele. A propósito, Deus também dá um sinal no corpo de Abraão, a circuncisão, que era a sua reinserção na aliança. Com essa marca, ele e seus descendentes teriam sempre na memória de que o cumprimento da promessa não dependia do seu esforço, da sua virilidade, mas dependia exclusivamente de Deus. O literal corte na carne com sangue, bem típico da aliança, era um sinal da graça divina, mantendo a promessa apesar das falhas humanas e fazendo com que a relação sexual entre um homem e uma mulher fosse uma espécie de caminho para o processo redentivo. Toda vez que Abraão e seus descendentes tivessem intimidade sexual com seus cônjuges, veriam o sinal, a circuncisão, lembrando-se assim da aliança, e especialmente de que é Deus quem garante a chegada do filho prometido, independente dos seus esforços e obras. Embora Abraão tenha rido e Sara também, o nascimento de Isaque é anunciado junto com a mudança do nome da matriarca que passou de Sarai para Sara. Há uma inclusão da mulher na aliança. Para Deus, Sara faz parte das promessas a Abraão. A que havia se sentido excluída é agora incluída. Porque para Deus, a aliança é com a família toda, não só com Abraão. Deus visita Sara e a promessa é cumprida. A esterilidade e a menopausa dela, mas a velhice de ambos gritavam, é impossível. Mas a visitação de Deus fez e faz ainda hoje com que o riso de deboche se tornasse em riso de testemunho e de alegria. Tudo se fez novo e aparentemente a vida deles era um reflexo das impossibilidades. Mas o que é impossível para Deus? Contudo, certa ocasião, Abraão ouve aquela familiar e divina voz novamente, mas o pedido agora era absurdo. Aquele que no início teve que abandonar o pai, agora é chamado para entregar o filho. O silêncio sobre os sentimentos de Abraão revela a impossibilidade de traduzir em palavras o que provavelmente aconteceu no coração dele e de Isaque. Com uma fé resoluta, Abraão obedece à voz e crê que de alguma forma vai recobrar o seu filho de volta. A sua única certeza era no que Deus falou. Isaque é o filho da promessa. E baseado nisso, ele vai entregá-lo. A fé do patriarca não é em algo, mas é em alguém. E esse alguém proveu um cordeiro, poupando seu filho do sacrifício. A expressão o Senhor proverá é, em hebraico, Yahweh Yireh. E a região de Moriá, onde aconteceu o episódio, é a região de Salém, que em hebraico significa Shalom. Ou seja, daqui para frente esse local vai ser conhecido como Yerushalayim, Jerusalém. Ou seja, o local onde ele, Deus, proverá a paz. Desse momento em diante, Jerusalém vai estar sempre conectada com a história de Abraão, especialmente porque através do seu descendente, através do seu filho, Deus proverá a paz para todas as nações da terra. Gênesis 22 foi uma experiência única. Deus nunca pediu e nem pedirá que alguém entregue seu filho em sacrifício como forma de adoração. O
que eles estavam fazendo é viver uma profecia, que a gente chama de tipologia na teologia. Um pai que entrega um filho por amor. Um filho que se entrega ao pai por amor. Ambos sobem juntos o monte do sacrifício. O filho carrega o madeiro nas costas. Te lembra alguma coisa? Abraão e Isaque foram, muito provavelmente, os dois seres humanos que sentiram mais de perto o que Deus Pai e Deus Filho experimentaram naquele fim de semana da cruz. É exatamente aqui em Gênesis 22 que aparece pela primeira vez a menção de Ahav, amor, na Bíblia hebraica. E ela aparece num contexto onde um pai que ama muito seu filho ainda assim o entrega por amor. Ali, Abraão foi interrompido, mas ninguém segurou o braço de Deus Pai no Calvário. Cristo disse a Abraão que ele não precisava sacrificar Isaque, porque ele próprio, Jesus, na cruz, se entregaria como sacrifício pelo perdão dos pecados e para trazer paz ao mundo. A história de Abraão e Isaque aponta para além deles. É uma figura da redenção em Cristo Jesus. Ela representa o nascimento miraculoso do Messias e a entrega de Deus Pai e Deus Filho para a salvação da humanidade. Assim como Isaque se entregou a Abraão e Cristo ao Pai, você hoje pode se entregar ao eterno nosso Deus. Cristo veio para tornar o impossível real, para fazer com que a paz reine em seu coração, apesar do caos ao redor. Eu desejo de coração que você erga os olhos da fé e contemple Cristo. E experimente Deus lhe prover a paz. Um abraço.